A paz do Senhor Jesus, nessa noite eu quero falar com vocês sobre o propósito da oração. Por que devemos orar? Qual o significado da oração? O que a oração é para nós, para a nossa vida, para o nosso dia a dia? A oração deve ser uma das coisas mais importantes da nossa vida, mais importante para que nos aproxime e que possa nos conectar com Deus. A Bíblia fala para nós que Enos foi o primeiro homem a invocar o nome do Senhor, ou seja, chamar o nome de Deus em uma oração. Nós vemos vários homens de Deus que orou, clamou ao Senhor através da oração. Então a oração é tipo uma ligação que temos com Deus. Quando a gente ora, Deus ouve e traz a resposta. A Bíblia fala que Abraão, ele rogou a Deus, ele clamou a Deus para que Deus livrasse seu sobrinho Ló da cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia fala que Isaac também, quando ele casou, a sua esposa estéril, e ele rogou, clamou, pediu a Deus, até que Deus abriu a madre da sua esposa e ela deu à luz. Então, desde o princípio do mundo, há oração, existe a oração. Então, a oração ela é necessária para o nosso dia a dia. Se você quer conectar com Deus, você precisa orar. Você precisa conversar com Deus através da oração. É um relacionamento contínuo com Deus, a oração. Você não pode estar ouvindo Deus, mas você fala crendo que Ele está te ouvindo. Então é necessário que nós oramos, clamamos ao Senhor. A Bíblia nos mostra que Jesus tinha um costume muito grande de orar. A Bíblia fala que Jesus ele orava no monte, ele orava na praia, Jesus ia para o deserto juntamente com os seus discípulos. Então Jesus foi um homem de oração, um grande homem de oração. E grandes homens de Deus fizeram coisas extraordinárias através da oração. A Bíblia diz que Josué ele chegou a clamar a Deus e o sol parou. A lua parou por quase um dia inteiro, porque houve oração. Houve alguém que estava clamando, fazendo petição a Deus. Então é necessário que a gente faça isso. Ore ao Senhor. A Bíblia chega a dizer que o apóstolo Pedro ele foi preso. Quando ele estava preso, a igreja começou a orar, clamar a Deus em favor do apóstolo Pedro. E a Bíblia diz que Deus enviou o anjo, e o anjo abriu as cadeias e Pedro foi solto. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam em prisões. E a Bíblia diz que então Paulo e Silas, perto da meia-noite, começou a clamar, ou seja, orar ao Senhor e cantar louvor. E a Bíblia diz que as prisões se tremeram, houve um terremoto, Deus enviou um terremoto e as cadeias foram abertas. Por quê? Porque havia alguém no propósito orando ao Senhor, clamando ao Senhor. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo também era um homem de oração, e o apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais falou sobre a necessidade da oração. Então o propósito da oração é nos conectar com Deus, nos conectar com o Senhor, para a gente contar para Ele a nossa situação, a nossa vida, o nosso dia a dia. Eu quero dizer para você, você deve orar por você primeiro, e depois orar pelas pessoas, pelos seus amigos, pela sua família, pelas pessoas que você ama. Por que eu digo orar por você primeiro? Não estou falando para orar mais por você, mas você ora por você primeiro. Porque quando você ora, você acaba estando debaixo de ataques de Satanás, ataques demoníacos, ataques das trevas. O diabo vai afrontar, vai lutar contra você. Então você começa a orar para Deus te fortalecer, e depois você ora para Deus repreender as obras do diabo contra as pessoas que você ama. Então é necessário que oramos, que o propósito da oração é nos conectar com Deus. Você quer conectar com Deus, então comece a orar. Que Deus em Cristo abençoe, se inscreva e compartilhe com seus amigos e parentes, para que eles sejam abençoados também por esta palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe.